Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. O título da palavra é Uma Fé Admirável. Uma Fé Admirável. Leia comigo Lucas capítulo 7, a gente vai ler também Marcos 6, tudo bem? Lucas 7 e Marcos 6, são dois livros do Novo Testamento, o Evangelho segundo o médico Lucas, o Evangelho, ou seja, as boas novas, o ministério e a vida de Jesus segundo Marcos, por relatos de Pedro. Nós vamos ler essas duas passagens, a primeira delas tendo 10 versículos, a segunda delas 6 versículos. Vamos ler juntos Lucas 7, 1 a 10. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus ele operava bastante, ou seja, ele se movimentava muito ali. Era um lugar de muito comércio, muitas pessoas, famílias, negócios acontecendo naquele lugar, e Jesus ele entrava e ele trazia milagres, ele fazia diferença. Versículo 2, naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Esse oficial romano era um homem famoso, porque ele era um centurião romano. Uma das pessoas que serviam para ele era alguém que era muito estimado por ele. Versículo 3, quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele merece a sua ajuda. Olha que interessante. É um centurião romano, ele não é judeu, ele ouve dizer que Jesus está ali, ele fala, ei, dá para Jesus vir para cá? Ele pode socorrer o meu escravo? Os líderes judeus suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem. Por quê? Que eles falaram? Ele merece a sua ajuda. Uau, que legal, hein? Jesus, esse cara merece a sua ajuda, ele fez por mérito, ele é uma pessoa que tem mérito. Olha a continuação, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Agora a gente está entendendo qual é o coração desses líderes judeus. Então eles estão falando para o centurião romano, estão falando para Jesus, acerca do centurião romano, que o centurião romano merece a ajuda de Jesus, porque ele é amigo nosso, ele oferta bastante na casa, ele construiu uma sinagoga. Olha só a mentalidade enviesada do povo desde aquela época, ou seja, as barbáries que nós vemos hoje, de igrejas, líderes, homens e mulheres, dentro da igreja, ovelhas, sucumbindo diante do dinheiro, querendo amar o dinheiro, servir o dinheiro, adorar mamon, a gente já via desde essa época. Olha só o que Jesus fala, Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer, Jesus já sabe todo o contexto, é interessante que ele não respondeu para eles, ele só fez o quê? Ele começou a andar, enquanto ele andava, o oficial mandou alguns amigos para dizer, olha só o oficial romano, as palavras dele, Senhor Jesus, palavras do centurião romano lá distante, tudo bem? Não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Olha que legal essa frase. Os líderes da igreja, Jesus, esse cara merece a sua atenção, porque ele ajuda a gente a construir aqui a igreja. O centurião romano, que não é judeu, o que ele responde? Ele fala assim, Jesus, não venha, porque eu não sou digno de tamanha honra, receber você, Jesus Cristo, na minha casa.
Olha só que ele continua dizendo no versículo 7. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles fazem. Esse centurião romano, ele entende bem o que é hierarquia. Ele fala assim, Jesus, eu sei o que é liderar pessoas. Eu sei o que é dar comando e as pessoas obedecerem. Afinal, é um centurião romano. Ele tem 100 homens debaixo dele. E ele fala, Jesus, não precisa vir na minha casa. Basta uma palavra tua. Você não precisa largar todo mundo e vir até a minha casa. Só precisa de um comando, de uma palavra tua. Porque a tua palavra tem poder. Olha só o que acontece aqui, versículo 9. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Está na sua Bíblia assim? A minha está. Ficou admirado. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo, como que ele estava? Em perfeita saúde. O contexto dessa passagem é que existe um bando de religiosos falando assim, Jesus, vai na casa desse cara, porque esse cara merece a sua ajuda, ele construiu, ele colocou dinheiro aqui na igreja, ele é muito importante, é uma pessoa famosa, politicamente famosa, é um centurião romano, na socialite, na sociedade, ele é muito conhecido, então vai lá. Jesus Cristo começa a andar, de repente vem uma mensagem do próprio centurião, Jesus, não venha na minha casa, porque eu não sou digno de te receber, eu não tenho honra para isso, mas basta uma palavra tua. O que fez com que Jesus se admirasse nessa situação? Ele disse o seguinte, basta uma palavra tua. Jesus, ele olha para a multidão toda, ele fala assim, ei, em todo Israel, eu não vi uma fé como esta. Todo mundo que cresceu judeu, esse homem não era judeu, ele era romano, é outro povo, é outra nação. Ele está dizendo, entre todos vocês judeus, eu nunca vi uma fé como deste homem que é um centurião romano. É demais isso, fala sério. É como se você acabou de entregar a sua vida para Jesus, você chegou na igreja, e você chega na igreja e você conhece pessoas que talvez já entregaram sua vida para Jesus há 10 anos atrás, 20 anos atrás, você acabou de entregar a sua vida para Jesus. Jesus Cristo, ele entra na igreja, ele vê pessoas com 10 anos de igreja, com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, e de repente vê você ali, com 3 meses de conversão, 3 meses que você entregou sua vida para Jesus. Aí todo mundo está adorando, todo mundo está com as mãos no bolso, vendo se a guitarra está tocando no ritmo certo, se a bateria está fazendo as coisas, se a voz, ela está afinada. Mas de repente existe uma pessoa com 3 meses, entregou a sua vida para Jesus, dizendo, a minha fé eu entrego a ti, a minha fé eu deposito em ti, tu és o Deus criador dos céus e da terra. E a hora que Jesus ele entra nesse lugar, ele fala assim, em toda a igreja, com os homens e mulheres de 10, 20, 30, 50 anos, eu nunca vi uma fé como dessa garota, de 3 meses. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Agora olha só essa outra passagem, Marcos 6, 1. Vamos ler juntos, Marcos 6, 1. Jesus deixou, é uma outra história, tudo bem? Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré. Para onde Jesus está voltando? Ele está voltando para Nazaré, cidade onde tinha morado. Ele cresceu nessa cidade. A gente já ouviu falar disso, não é? Jesus, o Nazareno. No sábado seguinte,
começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o... Olha só, primeira pergunta: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? É uma boa pergunta essa, é uma excelente pergunta. Mas olha só o que acontece logo depois da pergunta desses homens e mulheres olhando para Jesus. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui, entre nós. E eles se sentiram muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Só isso. Jesus só colocou a mão sobre alguns enfermos e curou eles. Mas olha o que diz aqui nesse último versículo: e Jesus ficou admirado. Jesus ficou admirado, mas com o quê? Com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Essa segunda passagem conta para nós a história que Jesus, ele está chegando em Nazaré, o povo todo está assim: uau, que demais, olha as palavras dele, olha a autoridade das palavras dele, olha o poder das ações de Jesus, uau, fantástico. Até que um dos homens olha bem e fala assim: ei, por trás dessa barba, porque aqui Jesus já tinha 30 anos, por trás dessa barba, não é aquele garotinho que cresceu aqui com a gente? Eu estou vendo musculoso assim, mas eu estou lembrando a feição desse menino. Não é ele o primo de João Batista? Ele, João Batista, que jogava bola na frente da casa de Dona Maria, chutava a bola, estourava a vidraça dos vizinhos, no meio da tarde comia bolo de fubá que Maria fazia. Não é esse Jesus? Os seus irmãos ainda moram aqui, suas irmãs moram aqui. E eles se sentiram ofendidos. Ofendidos por quê? Por que ofendidos? Para nós, quando a gente ouve isso, a gente fala assim: meu, esses caras são bobos, esses caras têm problema. Como assim eles ficaram ofendidos que Jesus estava realizando milagres diante deles, atuando com poder, palavras de sabedoria? Por que é que eles ficaram ofendidos? Sabe por que eles ficaram ofendidos? Porque familiaridade é algo extremamente perigoso. Familiaridade é exatamente aquilo que no começo você senta na mesa com a pessoa, você conheceu ela, você volta para casa falando assim: amor, aquele rapaz é muito inteligente, ele é muito legal, ele é muito coração bom, e você senta, e você conversa, e você ama, e você gosta das pessoas, e você interage muito bem. No comecinho do namoro não foi assim? Você achou ela maravilhosa. Meu, a minha namorada não abre a porta do carro, e você abre a porta do carro para ela e fala assim: entra aqui, meu amor. A hora que ela entra, você sente o perfume dela, você fala assim: uau, que mulher gata. Aí ela entra, você fecha a porta. Aí a hora que você quer até colocar um cinto para ela, você chega uma vez por semana, entrega o buquê de rosas, flores. Você fala para ela o tempo todo: olha, eu te amo. Escreve cartinha. Quem que escrevia cartinha no começo? Cartinha, você entregava a cartinha para a pessoa. Tudo bem, pastor, a gente não está mais em 1980, nós estamos agora em 2025. Então aí você mandava o WhatsApp, né, o tempo todo, mandava lá a mensagem, qualquer coisinha que você via que era muito legal no Instagram, você compartilhava o videozinho com ele, com ela, falando: vamos ver esse filme juntos, olha só que bonitinho esse casal, eles estão já velhinhos, eles estão diante do lago, curtindo a vida. Você fazia tudo isso, mas passou o tempo, você entrou em familiaridade. No começo, você chegava na igreja e falava assim: eu amo essa igreja, é muito gostoso,
a música, a adoração, esse jardim, e o cafezinho, aquele cafezinho aromatizado lá, com sei lá o que tem aquele cafezinho lá, eles oram para ficar gostoso daquele jeito, e aí o cafezinho, e aí o ar-condicionado, e tudo assim, você fala, nossa, que demais, aí passa o tempo, você fala assim, mas esse pastor, eu acho que ele emagreceu muito, olha o tamanho da calça que ele está usando, olha essa música está alta demais, olha só, eu vou lá, mas o pessoal está muito querendo fazer amizade comigo, eu não quero mais fazer amizade, eu quero ficar em casa, eles estão falando de se encontrar em casas, eu não quero mais. Você começou apaixonado, nós começamos admirando as palavras, admirando o coração, mas familiaridade é algo perigoso. E esses homens e mulheres ficaram ofendidos com Jesus por causa da familiaridade. Com certeza, um deles começou a olhar para Jesus, e talvez ele não tinha a idade de Jesus, porque ele não cresceu com Jesus, talvez ele tinha idade para ser tio de Jesus, 50 anos, 55, 60 anos, começou a ouvir Jesus falar, pensou, quem é esse moleque que pensa que é? Ele cresceu aqui no bairro, eu sei quem é o pai dele quase saiu daqui do bairro sendo esculachado, porque a mãe dele apareceu grávida, ele inventou a historinha de que ela estava cheia, foi grávida do Espírito Santo. Quem esse cara pensa que é? Quem esse cara pensa que é para chegar aqui para nós e começar a falar por causa da arrogância, do orgulho? A familiaridade tomou conta e eles tiveram incredulidade no coração. É interessante que somente em 2 momentos das Escrituras, somente em 2 momentos, nós vemos Deus ficando admirado. Eu acabei de ler para vocês, somente nessas 2 histórias, em todas as Escrituras, Jesus ficou admirado pela fé de um centurião romano, um cara que não era da patota religiosa, não era do clube religioso, basta uma palavra tua, mas também admirado com a incredulidade daqueles que deveriam conhecer ele, que já conheciam desde muito novo, e de repente estavam lá diante dele. Sabe, familiaridade é algo extremamente perigoso. O que nós precisamos, e enquanto eu leio esta passagem, é lembrar exatamente, aprender com quem fez certo. Fé que causa admiração em Jesus, fé é confiar em Deus. Eu e você precisamos restaurar a nossa fé plenamente em Deus. Fala a verdade, você lembra quando você era mais novo, você entregou sua vida para Jesus, e você ouvia falar que você ia para a igreja, você já fala assim, nossa, eu estou com muita vontade, eu quero muito entregar minha adoração a Deus. Você já colocava a sua melhor roupa, você já pulava, você erguia o som do volume, o volume ali do som na sua casa, você colocava o reteté, você colocava a Cassiane para tocar, você falava assim, o hino da vitória, você marchava, a hora que a Rô começou a marchar aqui, você começou a lembrar, eu marchava quando era mais novo, eu ia para a igreja, você fazia tudo isso, mas passou o tempo, você falou assim, é mais um culto, que eu vou, eu adoro, aí eu fico pensando no meio do culto, onde é que eu vou almoçar, o que eu vou fazer com a minha família. Nós estamos diante do Rei da Glória, e muitas vezes nós não estamos compreendendo, que o que nós devemos a Ele, é nossa adoração plena. Sabe, um dos momentos mais difíceis na minha vida espiritual, foi exatamente quando eu estava vivendo uma dificuldade ministerial. Não tinha nada a ver com Deus, não tinha a ver com pessoas, mas tinha a ver com instituição. Eu lembro de eu me encontrar, e eu lembro de eu me ajoelhar diante de Deus, e eu falo assim, Deus, não permita que as minhas dificuldades, que os meus traumas com instituição, com as minhas decepções com homens, frustrações com liderança, me atrapalhem de compreender que o Senhor sempre está aqui. E onde Deus está, nós podemos ter apenas 2 ações. Ou a nossa ação é rendição plena,
ou a nossa ação é familiaridade, é olhar e falar assim, mais outra canção. Nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Dependendo da condição do seu coração, você grita essa verdade, você rasga o seu coração diante dessa verdade, porque essa verdade é libertadora para você. Dependendo da condição, você fala, de novo essa música, de novo esses acordes. Familiaridade é algo perigoso, e o que agrada o coração de Deus é fé, é simplesmente eu entender que a fé está acima da inteligência. O que eu e você precisamos ter é uma fé que adora a Deus e que decide quem é que nós iremos agradar, o sistema ou Jesus? Quem é que nós iremos concordar, com o sistema ou com Jesus, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós? Olha só, o sistema vai falar para nós, para a gente viver uma vida medíocre. Somente vive uma vida medíocre, paga suas contas, acorda, trabalha, paga as contas, reclama que não tem, acorda, trabalha, paga as contas, vive uma vida segura. O sistema vai falar para nós, o que vale a pena na vida é você estudar bem, encontrar um bom emprego, e depois você viver essa forma segura aqui. O sistema vai falar para nós, viva uma vida controlada, os 2 pés no chão. Mas quando eu lembro de Cristo, que Ele venceu na cruz por nós, e Ele nos criou para coisas tremendas, não dá para eu deixar de pensar em fé, uma fé que é abundante, que não acredita nas circunstâncias, mas além das circunstâncias, uma fé que olha, tudo bem, os meus familiares falam isso acerca de mim, tudo bem, talvez eu não cresci no mesmo bairro que aquela outra pessoa cresceu, com as mesmas oportunidades de educação que aquela outra pessoa cresceu, mas eu tenho Deus, e quem tem Deus tem tudo. Em Deus as portas se abrem, em Deus aquele que não conseguia estudar, ele para, ele medita, ele passa a estudar. Em Deus aquela pessoa que não era dedicada, ela se torna disciplinada. Em Deus aquela pessoa que não sonhava, ela começa a sonhar. Em Deus tudo novo se faz. Eu sei que tem o meu e o seu trabalho, eu sei que tem a minha e a sua dedicação, e nós precisamos disso, mas nós precisamos do empurrão inicial, que Deus dá para nós por meio da fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, quando nós lemos exemplos de homens e mulheres que foram patriarcas da fé, isso diz para nós que nós podemos viver grandes coisas. Deus, Ele traz esse exemplo para nós, para dizer para nós, o que eu fiz na vida de Noé, eu também tenho para você. Não pense que a escala da sua vida precisa ser como a escala da vida de Noé, mas Deus tem para nós a realidade que Ele tem para nós, e abundante realidade. Nós andamos pela fé e não por vista, diz a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. A fé que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão, se nós seremos regidos pelo medo ou pelo amor. O medo faz com que nós entremos num lugar de familiaridade. Coloca a mão no seu bolso. Você já orou e Deus não respondeu. Você já profetizou e a porta não se abriu. Faz o seguinte, viva a sua vida religiosa. O que o inimigo quer vender para nós, mentir para nós, é para a gente viver uma vida até religiosa. Vai lá na igreja, mas viva com uma sombra. Sabe, a pior coisa que tem é nós sermos uma sombra. Você entra e você sai sem ser notado. Você passa por essa terra, que é como um vapor o nosso tempo na terra, sem trazer nada bom, significativo, sem mudar a vida daqueles que estão à nossa volta, irmãos e irmãs, filhos e filhas, vizinhos. O medo faz com que a gente coloque as mãos no bolso,
O medo faz com que a gente entre num lugar de familiaridade e fale assim: se cale. Mas nós não somos aqueles que somos vencidos. Deus venceu naquela cruz por nós, pelo medo. Não é. Ele venceu o medo, ele venceu pelo amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós somos aqueles que foram conquistados na cruz por Jesus Cristo em amor. É o amor que faz com que nós entendamos: tudo bem, eu sei que eu estou diante de muralhas, diante da tempestade, mas Deus me ama, e porque Ele me ama, eu posso abrir minha boca e declarar, eu posso ter fé, eu vou ser regido não mais pelo medo, mas pelo amor. As minhas limitações, elas não são maiores do que o sobrenatural de Deus. Eu preciso parar de querer impressionar o próximo, até mesmo com a minha decepção, com as minhas mãos no bolso, mas eu começar a maravilhar a Deus e causar admiração em Deus. Sabe, eu estava lendo nas Escrituras essa semana, estudando 1 Coríntios, e há um versículo em 1 Coríntios que me lembra muito da minha adolescência. O versículo diz assim: as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, 15 anos, os meus amigos no condomínio, eles começaram a falar assim para mim: olha o fanático, olha o louco por Jesus. Por quê? Eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus, eu andava com a Bíblia debaixo do braço, eu ia para a igreja, eu namorava antes uma garota no condomínio, que eu terminei com ela, eu conversava com os meus amigos no condomínio, mas querendo falar para eles sobre Jesus, que me transformou, que mudou minha vida. Eu tinha 15 anos, eu lembro um dia que eu estava muito triste, e eu voltei para casa, estava bem triste. Um amigo meu, Maurício, me ligou: fala, Madruguinha, tudo bem com você? Mal, cara, não estou bem, cara, eu estou mal. O que aconteceu? Pô, a galera do meu condomínio está me chamando de louco, fanático, porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço, porque eu acredito na palavra de Deus, porque eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu estava com aquele namoro que não agradava a Deus, e eu entreguei aquele namoro, porque antes eu mentia, eu não minto mais, antes eu fazia palhaçada, fazia um monte de besteira, e agora eu não faço mais, mas por causa disso, os meus amigos no condomínio me chamam de fanático, de louco. Ele falou: yeah, que demais, cara. Eu falei: Maurício, você está ficando louco, cara? Eu acabei de falar para você que o pessoal está me chamando de louco, de fanático, isso não é legal. Ele falou: abre a sua Bíblia nesse versículo. Eu abri a minha Bíblia em 1 Coríntios 2,14. Porque as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. Ele falou: você entendeu? Eu falei: me explica melhor. Ele falou: os caras estão te chamando de louco, eles acabaram de dar para você uma validação natural do que Deus está fazendo na sua vida. Você decide viver em pureza, loucura ao homem natural. Você decide ser a sua palavra sim, sim, não, não, loucura ao homem natural. Você decide confiar no Senhor, que a sua carreira vai crescer, vai desenvolver com a sua dedicação, com o seu trabalho, com a sua honestidade, com a sua honra, com o seu respeito, e não puxando o tapete dos outros, loucura ao homem natural. Você decide adorar a Deus com o seu tempo, com o seu talento e também com o seu tesouro, loucura ao homem natural. Você decide trazer a sua família, e toda vez que você se encontra diante de Deus, você não apenas ter familiaridade diante dele, mas você ter o seu coração rendido diante dele, loucura ao homem natural. As coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. É momento de nós definirmos quem é que nós somos no mundo. Aqueles que admiram a Jesus por sua fé, uma fé admirável, ou aqueles que admiram Jesus por sua incredulidade. Sabe, Noé foi considerado louco, porque na época dele não existia chuva. E para que é que você está construindo um negócio como esse, que a gente nunca viu na nossa vida,
Por quê? Porque Deus falou com você? Pois é, o louco Noé, ouvindo a voz de Deus, construiu a arca e o dilúvio chegou. E ele viveu a plenitude de Deus para ele. Moisés, louco, o que é que você quer fazer com um cajado na mão diante do mar? Pois é, basta eu ter fé nele, ouvir a voz dele e obedecer, e com um cajado, então ele vê o mar se abrir, ele vê água fresca jorrando de uma pedra, com um cajado. Sara, louca, imagine essa mulher, na sessão da maternidade, todo mundo olhando para ela, falando assim, o que essa vovó está fazendo aqui? Vai cuidar de alguém, de uma criancinha, de alguém que acabou de nascer. E ela estava lá, acreditando, Deus falou comigo, a promessa, Isaías vai chegar, os israelitas marchando na muralha de Jericó. Eu imagino a galera dentro de Jericó pensando, esses caras são loucos. Mas enquanto eles marchavam e adoravam a Deus, eles viram aquela muralha caindo ao chão. Maria estando grávida, mesmo sendo virgem, uma louca. José louco, mas ela estava lá, obedecendo a palavra de Deus. Os magos procurando uma estrela no meio do céu, olhando para o céu, loucos. Magos, homens inteligentes, reis magos, homens sábios, cheios de poder. O que é que esses homens, cheios de poder, cheios de relevância diante da sociedade, economicamente muito bem sucedidos, estão fazendo olhando para o céu no meio da noite? Loucos, mas eles estavam seguindo a estrela que os guiava até Jesus. Pedro dando um passo para fora do barco, louco. O que esse homem quer fazer? Ele obedece Jesus, dá um passo para fora do barco e começa a andar sobre as águas. Um centurião dizendo, basta uma palavra tua. A mulher no fluxo de sangue dizendo, basta eu entrar no meio desse povo todo e tocar as suas vestes. Paulo e Silas cantando à meia-noite na prisão. Esses homens estão fazendo, eles deviam estar reclamando da igreja, reclamando que traíram ele, reclamando que ao invés de defendê-los, agora eles estão no meio da prisão. Eles estão fazendo o quê? Sendo loucos, dizendo, o hino da vitória, eu adoro a Deus. Eu lembro quando eu era mais novo, eu cantando, quando você estiver frente ao mar, e você não puder acreditar em nada, chame Jesus, esse homem que tem poder, que abre o mar, que faz muralhas cair. Um garoto somente com 5 pães e 2 peixes, um louco em meio àquela multidão, que ele chega para Jesus e fala assim, isso é tudo que eu tenho, mas eu sei que tudo que eu tenho em tuas mãos, vira alimento para toda essa multidão. O rei dos judeus, Jesus, ele só podia ser louco, porque ele vem do céu, ele veste a minha e a sua iniquidade. Eu e você, nós sabemos quão pecadores nós somos. Fala a verdade, por trás dessa roupa, do perfume, nós sabemos quem nós somos aqui dentro. E ele desce, ele vem ao mundo, ele toma o meu e o seu pecado. Por suas pisaduras nós fomos sarados. E ele decide entregar e fazer tudo isso por nós. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus entre os mortos está sobre você. A pergunta que eu quero fazer para você é, o que é que você tem feito com esse Espírito? O mesmo Espírito que levantou Jesus entre os mortos, o mesmo Espírito que soprou em Noé, está sobre você. O Deus que falou com Abraão, ele fala com você. O Deus que levantou Davi para adorá-lo, ele fala com você. Não é para poucos, não é para o pastor, não é para o profeta apenas, não é apenas para o evangelista, é para todos nós. Eu creio que nós temos aqui homens e mulheres com chamados ministeriais, como pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Mas a questão é, quem somos nós? Aqueles que a sociedade ecoam quem somos? Ou nós somos tudo aquilo que Deus diz para nós que nós somos? Você cheio de fé,
você volta para o bairro onde você nasceu, para a cidade onde você nasceu, querendo compartilhar o amor maravilhoso que você encontrou com Jesus, os homens vão olhar para você e falar assim: quem esse cara pensa que é? Sabe o que você responde? Eu sou apenas filho do Deus Altíssimo. Eu estava perdido, agora fui encontrado. Eu estava morto e agora eu vivo. Eu estava cego e agora eu vejo. Eu não podia sentir e agora eu sinto. E é por isso que com este amor eu não posso fazer outra coisa senão compartilhar deste amor para o mundo todo ouvir. Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.